como é que tu chegaste nessa tal de internet? Ou como a internet chegou Ou a como mim, a internet chegou a ti? Pois é, e essa trajetória, que realmente é longa, porque na verdade começou na década de 80, né? Ela tem uma característica fundamental, sempre foi um processo coletivo. Eu nunca, em nada do que se conseguiu fazer, ou eu consegui fazer, foi sozinho. E eu acho que essa que é uma característica fundamental. A década de 80 foi interessante porque as ONGs, as entidades civis, os movimentos, em vários países se deram conta que podiam começar a usar essas tais redes de comunicação. E começamos com um projeto que nasceu na Itália, chamado Interdoc, que era para intercambiar documentação. E essa rede foi se constituindo em algo que começou a usar os famosos BBS, os Bulletin Board Systems, em vários países, né? E aos poucos fomos descobrir maneiras de ir integrando isso, uma com a outra, etc. Esse foi o começo. E aí fomos fazendo um uso da REMPAC, que era proibidíssimo, porque só a Embratel poderia operar o que seria um BBS ou algo parecido. Só a BBS, a Embratel tinha autorização, digamos assim, para transmitir, para centralizar a transmissão e recepção de mensagens. Quem eram esses caras? Bom, e aí começou uma aventura em que a Embratel nos desligava. E o Betinho, que é outro personagem, quando eu digo que é coletivo, o Betinho estava sempre presente nessa trajetória. O Betinho ligava para o secretário de Ciência e Tecnologia, né, lá em Brasília, e pedia, puxa, não é possível, não pode cortar isso. Era o como é que ele se chamava, meu Deus, não vou lembrar agora. Não pode nos cortar. Aí ligava. Daí uma semana desligava de novo, até que desistiram de nos desligar. E esse foi o experimento pré-internet, mas usando redes internacionais. Isso foi constituindo uma espécie de grupo de ONGs interessadas que foram formando um interesse comum na comunicação e acabou convergindo para a fundação da Associação para o Progresso das Comunicações, em maio de 90, que nós fomos um dos fundadores, o IBASE, né? Então esse foi o começo. E aí, logo depois, acontece a Eco 92 no Brasil. Exatamente. E aí, o que acontece? A Eco 92 foi um evento da ONU de uma importância extraordinária, porque foi o primeiro evento da ONU desse porte que permitiu a participação de partes interessadas que não eram governo, sociedade civil principalmente. E dada essa oportunidade e dado o tema, que era o meio ambiente, a discussão climática, etc., muitas entidades civis, sabendo já dos nossos projetos de rede, nós tínhamos até fundado um provedorzinho de BBS que se chamava Alternex. Né? Tem que se lembrar que em 92 não existia web, né? Não, nada. E aí entregaram o problema para nós. Eu aqui da África não posso ir ao Rio de Janeiro, isso é muito caro para mim. Como é que a gente faz? Como é que a gente se comunica? Aí eu e um senhor cujo papel em tudo isso é de uma relevância fora do comum, o Tadao Takahashi, começamos um périplo para, primeiro, conversar com o secretariado da ONU como fazer para que o acordo de sede entre o Brasil e a ONU exigisse que houvesse comunicação de dados liberada para a conferência. E já começamos pedindo que fossem conexões de internet, né? Conexões de internet permanentes. Enquanto isso, a academia estava batalhando para conseguir essas conexões e as coisas não andavam, né? Aí conseguimos incluir essa proposta de internet no espaço da ONU no acordo de sede. Isso foi um salto danado. Na verdade, 2 saltos, né, C.A.? Porque o salto de transmitir, né, online um evento da ONU, dessa grandiosidade para o mundo inteiro, e o do multissetorialismo, né? Exatamente. Da ONU aceitar no evento Eco 92 os representantes dos demais setores da sociedade. Esse foi talvez o marco principal, essa ideia de
poder fazer as reuniões da ONU com a participação mais ampla. E depois todas essas reuniões tiveram, de algum modo, essa participação. A ONU incorporou essa ideia de multissetorialismo. Não é o ideal, cada setor tem suas reclamações sobre isso, mas é muito melhor do que não ter a participação, né? A ECO 92 teve um papel fundamental de ajudar a comunidade acadêmica na época a definitivamente ganhar os 2 circuitos, né, com os quais a internet brasileira passou a existir com as conexões permanentes, precaríssimas, mas existiam, né? E a partir de mais alguns anos passou a existir como para a população, de algum modo. E nesse processo, a partir de 92, como eu estava dizendo, nós começamos a conectar outros bulletin boards, outros BBS. O Mandic nasceu daí, para você ter uma ideia, né? O UOL era um BBS que conectava através da gente à internet, né? Chegou a ter 150 desses BBS conectando. Depois reduziu para uns 70, 80, porque a maioria deles eram experimentais mesmo, né? Como é que a Alternex surge nesse momento? Só, como é que ele surgiu originalmente? Para ele poder funcionar utilizando a REMPAC, nós vendemos para a Embratel a ideia que o projeto era de uma campanha contra a AIDS. E era mesmo, também, porque a gente conectava a ABI, a Associação Interdisciplinar de AIDS, né, que foi fundada, entre outros, pelo Betinho. Mas fazia muito mais do que isso. E aí nós conseguimos que isso andasse. E aí surgiu a ideia de ter esse pequeno provedor que nós começamos a experimentar. Não é só o IBASE, a nossa organização, se conectar com o Interdoc, com as organizações, com o GreenNet, com a IGC, etc., em outros países. Era as entidades do Brasil utilizando, vamos dizer, na época, o poder de fogo do IBASE nessa área, para também participarem. E aí surgiu a ideia do BBS, que a gente batizou de Alternex. Com isso foram aparecendo também outras iniciativas de internet, obviamente. Alguns desses BBS já estavam se tornando provedores mesmo e tudo isso. E aí começamos a pensar o que era esse bicho chamado internet, né? A academia pensando, nós pensando, e surgiu a proposta de pensar que a internet deveria ser pensada como algo sobre a rede de telecomunicações. E o Betinho entendeu isso, apesar de não entender nada do que a gente estava fazendo em termos de casa de máquinas, mas entendeu o espírito da coisa. E aí ele entrou em contato, mandou aquela famosa carta para o Sérgio Mota. Sérgio Mota, ministro das Comunicações. Exatamente. Mas ele já tinha falado com o ministro da Ciência e Tecnologia, Israel Vargas, né? E defendido, olha, o que esse pessoal está fazendo, o pessoal aqui, o Tadal, essa turma, e o Carlos Afonso, e não sei o quê, é muito importante e o senhor tem que ouvir isso. E tem que vir aqui para o Rio. Rio de Janeiro, 10 de abril de 1995. Excelentíssimo senhor ministro, Dr. Sérgio Mota. Caro Sérgio, estou esperando sua agenda no Rio para podermos conversar. Mas este artigo do ministro Israel Vargas é tão importante que preferi não esperar. Você leu? Trata da questão da internet sob um ponto de vista com o qual concordamos. É uma proposta concreta para a efetiva democratização do acesso e uso das redes no Brasil. Um abraço, Betinho. E aí o Sérgio veio. Nós tivemos o famoso jantar no Alcaparra. O Sérgio e sua esposa, o Betinho e sua esposa, as duas japonesas, muito interessantes. Niseis, né? Interessante isso. O Tadal, japonês, e eu, no Alcaparra. E aí conseguimos, não é convencer, porque ele já estava, de certo modo, convencido, mas ele queria entender melhor o que era isso, né? Nós fizemos a pá de cal, e aí, em seguida, o Ministério publicou a famosa 143, que é a norma 4, e a 147, que é a criação do comitê gestor. E aí, com a internet e as TICs, né, em geral,
tendo um papel cada vez mais preponderante na sociedade, surgiu a iniciativa na ONU, né, uma iniciativa internacional de fazer a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. Né? Isso. E aí também tu estavas participando desse processo, né? Sim. Podes nos contar um pouquinho disso? Porque havia iniciativas de diálogo e, eu diria, diálogo preocupado sobre a questão do direito à comunicação. Então, muitas entidades de vários países se organizaram em grupos e em campanhas pelo direito à comunicação, né? E passaram a defender a importância de nós estarmos participando desses processos conduzidos pela ONU. E eu acabei sendo pelo IBASE, e devido a essa trajetória até então, né, sempre sendo apontado como uma das pessoas que deveria estar lá, marcando presença, digamos assim. Aí, né, ocorre a segunda edição da Cúpula, né, no final de 2015. 2005, perdão, 2005, né, em Tunis. E aí, como resultado dessa segunda edição da Cúpula, é publicado, né, um extenso documento chamado Agenda de Tunis. E uma das recomendações, uma série de parágrafos que fala de governança da internet, que aceita a participação dos outros setores dentro dos seus respectivos papéis. Isso. E sugere a criação de um evento multissetorial, o IGF, para discutir governança da internet. Exatamente. Aí começa a história do IGF, né? Isso também que cria o MAG, né? O grupo multissetorial assessor do secretário-geral para organizar esse evento. E aí você tem de novo aquele jogo de forças e de interesses e influências, né? Em que quais são os temas chaves que o IGF vai discutir. E aí começa, de um lado, a tendência de discutir onde cabe a internet, se é dentro da ITU ou de organismos separados, e que organismos seriam esses, seriam autônomos, que influência teriam os governos, etc. E o papel de um setor importante da internet, que é a infraestrutura lógica, né? Houve uma grande resistência nesse primeiro IGF à introdução desse tema na agenda. Mas o IGF continuou sendo, foi desde o primeiro, uma plataforma e um espaço para você interagir com outros setores e outras ideias, né? E dali construir coisas, independentemente dos resultados formais do evento, né? Então, eu acho que o IGF, essa é a grande relevância, é ter mobilizado, em termos planetários, a ideia de que a governança é algo importante, não só da internet, como da sociedade da informação, etc., e que precisamos seguir as políticas que os governos de nossos países estão propondo ou realizando e comparar com as de outros países. Esse é um espaço para comparar e para trocar ideias, experiências, etc. Precioso. Quer dizer, olhando essa trajetória de 10 anos do IGF, agora já são 11, né? Esse é certamente um grande legado. Tu dirias que hoje o IGF está consolidado e não corre risco nenhum. Tudo corre risco. Até o nosso Fórum Brasileiro de Internet está em risco. Então, imagina, o Brasil, que foi um pioneiro nessa história de governança multissetorial da internet, pioneiro mesmo, e é reconhecido mundialmente, né? E nós ainda por cima demos uma outra tacada pioneira, que foi esse organismo pioneiro liderar a organização de um evento pioneiro, que foi o NET Mundial, né? E ainda por cima, em 2 anos, escrever um decálogo de princípios para a governança e uso da internet, que foi a raiz do Marco Civil da internet e é usado como referência em vários outros países. Então, isso não morre, isso não tem jeito de matar, né? Você pode até acabar com a instituição, mas isso ficou. Mas o IGF é a mesma coisa. Mesmo que você mate o IGF hoje, essa movimentação, vamos dizer, eu não digo que é uma rede, porque não necessariamente esses IGFs nacionais se falam, mas eles se falam a nível regional. Então, isso já é uma grande conquista, entendeu? E é importante notar que não há multissetorialismo perfeito. Você tem um processo pluralista, ou multissetorial, ou multi-stakeholder, que
tem várias etapas, né? Por exemplo, a etapa de diálogo sobre determinado tema, né? No próprio CGI-BR, né? Você tem lá vamos dizer, montar uma resolução relacionada à neutralidade da rede e à franquia de dados. Tem um processo em que nós dialogamos. Desse processo passa-se a resolução, a elaborar a resolução e a consensuar a resolução. Aí já começam dificuldades, porque consensuar não é muito fácil, né, num ambiente desse. Mas conseguimos. Agora, em vários outros, e isso acontece muito no âmbito da ONU, você tem um processo de participação que vai até certo ponto, depois há decisões a portas fechadas dos governos. Mas mesmo assim é importante. Você não pode dizer, isso não vale nada. Claro que vale. Nós conseguimos influenciar até aquele ponto. Se não conseguimos mais ou menos, é outra história, né? Governança da internet hoje é largamente aceito como um espaço de discussão multissetorial, mas a gente vê, volta e meia, ainda ameaças do tipo este governo, aquele like-minded. Os like-minded, like-minded, né? Os governos ameaçando levar as coisas de volta para o IT. Quer dizer, essa ameaça a gente vê no cenário internacional e em alguns cenários nacionais também, né? Claro. E há um processo que, como eu digo, a internet é como se fosse um Big Bang e nós estamos ainda vendo os fragmentos passarem, né? Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Mas acontece que a tecnologia tem avançado de uma maneira tão impressionante que está começando a ser difícil separar serviços na rede de telecomunicações que eram tradicionais desses mesmos serviços feitos sobre a internet. A internet está sobre a infraestrutura de telecomunicações e serviços que estavam nessa infraestrutura de telecomunicações passam a ser feitos aqui em cima, né? E isso introduz complicadores. Daqui a pouco a ITU vai descobrir que ela não tem mais sentido. Ou ela muda de nome, muda de estratégia e muda vamos dizer, de missão, ou ela mesma pode desaparecer por conta dessa fusão que o avanço tecnológico permite. Eu acredito hoje que grande parte da telefonia tradicional, na verdade, passa por fibras óticas em TCP e IP, entendeu? E aí vem o 5G que vai ser total, o 4G, tudo isso está levando a uma convergência que a legislação não acompanha, né? E esse é o grande desafio, né? A gente não perder os direitos que nós temos, a horizontalidade e a transparência, a abertura, e todos esses grandes, vamos dizer, conceitos que nós temos da internet como um todo, por causa dessas... São dois mundos, né? O mundo da internet acostumado a ser aberto, um mundo setorial, altamente flexível em termos de legislação, contra o mundo das telecomunicações, com uma tradição de 150 anos de regulação. Eu tenho algumas preocupações que estão na fronteira entre o técnico e o político, né? Uma delas é que eu vejo grandes vulnerabilidades na rede hoje, e você certamente também. Nós agora temos essa discussão da famosa internet das coisas, e quando começa a ser levada a sério essa discussão em termos de políticas, principalmente políticas de segurança, de proteção, etc., proteção à privacidade das pessoas, etc., você descobre que já há bilhões de dispositivos de IoT distribuídos e funcionando, e com características de segurança que assustam qualquer um, né? Não há segurança nesses dispositivos. E não há a possibilidade de você fazer um recall desses dispositivos, né? Eles não são, na palavra de um desses analistas que eu li recentemente, updatable, não são atualizáveis, né? Porque até a empresa já desapareceu, ou a empresa que construiu aquilo e distribuiu nem sabe que firmware é aquele, comprou o chip já com firmware, pregou na webcam e mandou embora, né? Vendeu. E não tem nenhuma estrutura para fazer upgrade de segurança, etc. E isso é só o começo, já há bilhões aí desses dispositivos distribuídos. Aqui em casa eu mantenho minhas TVs desligadas da internet, porque são dispositivos de IoT altamente perigosos, né? Bom, seriamente eu acho que esse é um problema. Porque, veja, do ponto de vista do usuário, ele quer ter a segurança que aquele dispositivo não vai violar a privacidade dele. E isso é uma coisa importante. Por outro lado,
uma law enforcement agency, né? uma polícia federal ou algo assim, tem interesse em ter acesso àquele dispositivo para ver o que esse cara está fazendo. Então é sempre a discussão de privacidade versus segurança. As empresas de mídia querem ter acesso a esse cadastro, porque se alguém liberar um filme pirata num site, eles querem imediatamente saber quem é aquele cara e não ter que perder tempo buscando e tudo isso. E a polícia adora isso também, ela gostaria de ter tudo aberto nas mãos dela, facilita o trabalho deles. Mas isso aí não pode ser assim, né? Nós temos o nosso direito à privacidade. Então, onde está o balanço? E esse é um grande desafio. Não adianta dizer que eu sei como resolver, porque é caso a caso, muito caso a caso, né? E de que maneira essa nova realidade econômica da internet afetou ou mudou essa discussão de governança da internet nesses últimos 25, 30 anos? Ninguém tinha ideia dessa história de redes sociais e de como ia evoluir. E do modelo de negócio que podia dar tão certo. Por quê? Ele deu certo por quê? Por causa da lei dos grandes números. A lei dos grandes números, quando a internet cresce e tem tantos usuários nela. E então isso viabilizou esse modelo de negócios, em que você entra em um serviço gratuito, você não tem que pagar nada para entrar nesse serviço, exceto a sua dignidade, porque você entrega todos os seus dados. E eles usam você como um input, né, para ganhar dinheiro. A sua presença na rede deles é suficiente para eles ganharem dinheiro. E ganham de várias formas, não só enchendo sua tela com propaganda, como direcionando propaganda para você a partir do seu perfil de uso. E ainda mais, acumulam esse perfil e vendem para outros. Então é diabólico isso. É um negócio que ninguém imaginava, não é que pudesse se fazer, mas que pudesse chegar nessa escala de empresas que gera empresas de dezenas de bilhões, centenas de bilhões de dólares de valor de mercado. Isso afeta na medida em que essas empresas passam a ter um poder de fogo gigante sobre as tendências para onde a internet pode ir. Por exemplo, a história dos jardins murados do Facebook. Dessa coisa em que você entra no Facebook, e muita gente acha que entrou na internet, e não só no Facebook, e passa a ter uma visão de que todos os serviços que precisa estão disponíveis ali. E isso é muito perigoso, porque começa a funilar a experiência de uso das pessoas. E elas, inadvertidamente, serem controladas por um poder maior que está determinando sua navegação e sempre fazendo o seu perfil, capturando os seus dados. Eu acho que as medidas de mitigação, porque eu não diria proteção 100%, mas mitigação, tem que ser muito fortes e muito cuidadosas. E com cuidado também de ser qualificadas, para você não jogar o bebê com a água do banho, né? Que é o que normalmente tem acontecido por aí, como essa loucura da Inglaterra falar que vai abolir a criptografia. Vai proibir a criptografia. Pois é, isso leva a um receio que muito se fala hoje em dia de fragmentação da internet, né? De que cada país tente colocar muros físicos, como já tem acontecido periodicamente na internet, né? Para evitar, para proteger a sua infraestrutura crítica, para proteger os seus cidadãos de acordo com aquilo que cada governo entende melhor para o seu país, né? E isso passa a ser mais grave para os governos à medida que a internet efetivamente passa a ser infraestrutura crítica dos governos, né? E é mesmo, todo o nosso sistema de arrecadação, o sistema bancário, o sistema de saúde, estão todos rodando em cima dessa internet hoje, né? Então, é claro que isso é crítico, muito crítico. E realmente pode ser que a gente acabe recriando as famosas fronteiras. E aí nós voltamos lá ao início da discussão do multissetorialismo. Até que ponto esses grandes desafios, essas ameaças do vigilantismo ou da fragmentação da internet, até que ponto se combate isso com a receita multissetorial? Pois é, eu acho que é um dos caminhos, né? Até porque nós precisamos intercambiar experiências. O que aconteceu agora com a Venezuela, que eles interromperam a internet? Por quê? Como? Né? O que aconteceu lá onde foi a outra eleição recente, no Azerbaijão, em Angola, no Quênia interromperam, né?
em que medida, em que isso afetou, por que fizeram isso? Trocar essas experiências é importante para a gente, inclusive, se precaver aqui, para que isso não aconteça aqui, que isso não aconteça em outros países, etc. Coletar essas experiências de, vamos dizer, de fragmentação, de tentativas de fragmentar a internet é importante, para evitar que aconteça. Como diz a Carta de Princípios da NET Mundial, a internet é aberta, transfronteira, transparente, livre, etc, etc. E tem que continuar assim. E tem que ser única. E tem que ser única, exatamente. Tem que ser a internet.